Em Limeira, a data foi comemorada na Praça do Soldado Constitucionalista, em frente ao Cemitério Saudades. Em homenagem, as bandeiras do país, estado e município foram hasteadas pelas autoridades municipais. Uma coroa de flores foi depositada no mausoléu da praça, em lembrança ao soldado limeirense Alberto Pierrotti. Em seguida, foi realizado um toque de silêncio para a reflexão dos soldados que morreram no combate da Revolução. É o momento de você fazer uma revisão de valores, né? Hoje muito pouco se cultua o civismo. É o momento de relembrar a contribuição da nossa cidade para aquele movimento, que foi um movimento de restabelecimento de uma Constituição, e foi feita à época uma Constituição democrática, fruto da pressão que aquele movimento gerou, tanto que iniciou para a morte de 4 estudantes da Faculdade de Direito do Lar do São Francisco. Então é um momento bastante importante, e no tempo de hoje parece que a gente vai se perdendo para as questões do dia a dia e deixa de lembrar da história. Atiradores em formação do tiro de guerra aproveitaram a solenidade para uma aula de civismo. O tiro de guerra tem como lema a Escola de Civismo e Cidadania. Então, no tocante às datas cívicas, a todas aquelas que a região e o Brasil comemora, o tiro de guerra, sempre que solicitado, ele se faz presente porque ele faz parte da população. O feriado de 9 de julho foi criado em 1997 e traz na data uma lembrança da luta da população paulista contra o governo, a chamada Revolução Constitucionalista de 32. Na época, fazia 2 anos que Getúlio Vargas tinha assumido a presidência. Ele havia perdido as eleições de 1930 para Júlio Prestes. Durante a República Velha, imperou a famosa política do café com leite, em que Minas Gerais e São Paulo se alternavam na indicação de candidatos para a presidência da República. Essa prática, no entanto, foi rompida quando o então presidente Washington Luiz, indicado por São Paulo, recusou-se de indicar um candidato mineiro. Não demorou muito e Getúlio criou um golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito. Foi com apoio militar que Vargas acabou assumindo a presidência, iniciando um governo provisório. A primeira grande manifestação aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1932, dia do aniversário da cidade. Estima-se que mais de 200 mil pessoas se reuniram. O movimento foi ganhando forças com a união de partidos. O estopim de toda a Revolução foi com o assassinato de 4 estudantes. O episódio entrou para a história como MMDC, iniciais dos nomes dos jovens mortos. Mais de 35 mil paulistas lutaram contra os 100 mil soldados de Vargas durante os 87 dias de combates. Cerca de 930 pessoas morreram até o fim dos protestos, que duraram até o dia 2 de outubro de 1932. As escolas em si, você não vê mais falar, estudar, né, comentar a respeito de um fato histórico, né? Então isso vai deixando, sim, vai se perdendo no tempo. Então daí a importância de uma homenagem, de uma solenidade, por mais simples que seja, para estar reavivando, né, esse sentimento, né, e estar transmitindo, né, o fato, contando pelo menos o porquê, né, de ter um 9 de julho, um feriado, o motivo. O feriado nunca ganhou forças como agora, em meio às reivindicações realizadas por todo o país. Foram várias conquistas com a Revolução de 32. As 2 principais foi a liberação da participação das mulheres nas eleições e também a implementação do voto secreto. Um ano depois, em 1933, o povo elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração da nova Constituição, que entrou em vigência em 1934. O movimento de 32 ele teve uma causa específica, né? Se rompeu com a velha política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais estavam no poder. São Paulo reelegeu sucessivamente o seu candidato. Isso provocou uma disputa entre Minas e Rio Grande do Sul contra o estado de São Paulo. Daí a não permissão da posse do Júlio Prestes e a deposição do Washington Luiz. Mas isso fez com que São Paulo também reagisse à nova ditadura que se impôs naquele momento e exigiu uma nova Constituição. Tanto que 2 anos depois ela aconteceu.